Cara, quando o Bitcoin sobe, não tem nada que valorize mais do que uma call de Bitcoin. A call de Bitcoin valoriza mais do que o próprio Bitcoin. Agora, o desafio é saber qual é a melhor call para comprar. Eu tenho uma infinidade de possibilidades. E a boa notícia é que eu acabei de rodar uma série de backtests bastante atualizados e eu vou compartilhar os resultados com você para te ajudar a tomar a melhor decisão. Mas antes de te mostrar esses backtests bem fresquinhos, um aviso bem rápido. Se você quiser aprender mais sobre opções de cripto, entender se faz sentido para você, como aplicar isso de acordo com a sua realidade, no link da descrição desse vídeo você consegue agendar uma conversa gratuita com um dos especialistas da minha equipe. E agora vamos entender o que mostram os backtests sobre a compra de call para você potencializar os seus ganhos com a alta do Bitcoin. A primeira variável que a gente testou é o vencimento. Então eu vou te mostrar aqui os resultados da compra de call com vencimentos mais curtos versus a compra de call com vencimento mais distante. Já te adianto a conclusão de que as calls com vencimentos curtos elas perdem feio para as calls com vencimentos mais distantes. Mas vamos ver o que os números mostram. Bom, aqui a gente testou a compra de call com vencimento diário, semanal, quinzenal, mensal e trimestral. Tem outros dados também que eu vou te mostrar em outros slides. Esses números aqui de baixo, eles mostram a win rate, a taxa de vitória, a taxa de sucesso, os trades lucrativos. E esses dados aqui se referem a calls no delta 50. Com deltas variados, esses números variam, mas a lógica permanece a mesma. Como assim? Quanto mais distante o vencimento, maior a lucratividade das calls compradas. Então, nesse delta aqui, você observa que 32% apenas dos trades foram vitoriosos. No vencimento semanal, 31%, quinzenal, 34%, mensal já aumenta um pouquinho para 42% e trimestral 50% das calls compradas dão lucro e 50% das calls compradas dão prejuízo se carregadas até o vencimento. Agora, quando a gente fala de vencimentos mais distantes, vencimento semestral para frente, então se eu compro uma call hoje com vencimento para daqui a 6 meses, para daqui a 9 meses ou para daqui a 1 ano, olha como a taxa de acerto fica surpreendente. Lembrando que esses números aqui se referem a um período de 2 anos, ok? Então, se nos últimos 2 anos você tivesse comprado call com vencimento para daqui a 6 meses, 9 ou 12, 100% dessas calls teriam te dado lucro. E é claro que backtest não significa garantia de resultado futuro também, mas é um bom parâmetro do que você pode fazer daqui por diante. Lembrando que esse backtest que eu estou te mostrando é fresquinho, bem atualizado, já havia mostrado backtests anteriores disso, e esses resultados vêm se mostrando sólidos ao longo do tempo, ok? Então, com isso daqui, fica bem claro que as calls com vencimento mais distante, elas são mais vantajosas. E essa imagem aqui explica o porquê, a razão disso. Quanto menos dias faltam para o vencimento, ou seja, com o vencimento mais curto, o θ ele é maior. Isso significa que o decaimento do tempo, a corrosão do valor da opção em função da passagem do tempo, ela é mais acentuada. Por outro lado, com os vencimentos mais distantes, o θ é menor. Isso significa que essas opções elas não são tão corroídas com a passagem do tempo. Você observa que aqui o decaimento do tempo ele é flat. Então é sempre bom lembrar a tríade que afeta o preço de uma opção. Existem outros fatores, mas 3 são os principais. Se o ativo subjacente valoriza, ou seja, se o Bitcoin dispara, uma call de Bitcoin, ela valoriza também. Então o efeito do preço do ativo subjacente é um dos pontos dessa tríade. O outro efeito é o tempo. O tempo é favorável para quem vende uma opção, porém ele é desfavorável para quem compra uma opção, porque ele vai corroendo o valor dessa opção, seja ela uma call ou também uma put. E o terceiro pilar dessa tríade é a volatilidade. O aumento da volatilidade é benéfico para quem compra uma opção e é prejudicial para quem vende uma opção. E por que isso é importante? Porque você pode até acertar a direção do Bitcoin, o Bitcoin pode até subir
naquele período em que você compra uma call. E esse fator vai fazer essa call valorizar. No entanto, o tempo é uma força antagônica e essa força ela tem um peso muito maior nos vencimentos mais curtos. Então aqui já ficou evidente que se você for comprar uma call, vale a pena você comprar uma call com vencimento de pelo menos 6 meses para frente, não é? Agora, outra variável importante é decidir qual o delta dessa call. Deltas maiores ou deltas menores? Quais são os melhores? E aqui eu estou compartilhando o resultado dos backtests para o delta 50, 60, 70, 80 e 90. Deltas menores, 40, 30, 20, eles têm um ROI, um retorno sobre o investimento significativamente menor. Então eu excluí eles dessa tabela para compartilhar com você apenas aquilo que há de mais relevante. Esses dados dessa tabela se referem a esses deltas e opções com vencimento de 6 meses, ou seja, 180 dias para o vencimento. Então uma call com vencimento para daqui a 6 meses no delta 50 ao longo dos últimos 2 anos deu um retorno sobre investimento médio de 57%. No delta 60 ele já aumenta de forma bem significativa. O ROI passa para 68%. Quando a gente aumenta o delta de 60 para 70, ele aumenta aqui um pouquinho, passa para 74, 80 também, né? 74, uns quebradinhos, 74,9, e o delta 90 ele já passa a decair um pouco. Então a gente observa que o ponto ótimo em termos de retorno sobre investimento é aqui, entre o delta 70 e 80. É bom lembrar também que quanto mais alto o delta, mais caro você vai pagar nessa call. E o risco de uma call é o valor que você paga nela. Então, a partir do delta 60, você já tem uma boa relação risco-retorno, porque o retorno esperado com base nos backtests e mantida a tendência de alta do Bitcoin, ele acaba sendo interessante e aqui você paga menos nela. Essa daqui você vai pagar mais caro. No entanto, o seu break-even vai ser bem mais baixo. O delta 90 de uma call para daqui a 11 meses, por exemplo, no momento que eu estou gravando, o delta 90 ele equivale ao strike 50 mil do Bitcoin, 50 mil dólares. Isso significa que se o Bitcoin estiver valendo 60 mil, por exemplo, daqui a 11 meses, essa opção ela ainda vai valer alguma coisa, ela vai ter valor intrínseco. Já essa daqui, no delta 60, ela corresponde ao strike 100 mil dólares. Aqui 50 mil dólares e aqui 100 mil dólares enquanto eu estou gravando esse vídeo. Então, se o Bitcoin estiver a 99.999, essa call aqui, na data do vencimento, vai ter virado pó, não vai ter valido nada. Já essa daqui vai valer alguma coisa. Agora, em relação ao ROI máximo esperado, você viu que está aqui entre 70 e 80. E vendo isso, eu rodei mais um backtest. Rodei um backtest para o delta 75. E a gente observa que o delta 75 ele tem um retorno sobre o investimento máximo esperado nessas condições que foram backtestadas aqui. Então, pensando no máximo retorno sobre o investimento esperado, de acordo com esses backtests, o delta 75 é a melhor call a ser comprada. E veja que essas calls eu venho realizando já há bastante anos. Essa daqui, por exemplo, eu comprei em 23 de outubro lá de 2023. Paguei 0,2135 bitcoins, como você está vendo aqui, e realizei o lucro lá em agosto de 2024, vendendo ela por 0,51 bitcoins, meio bitcoin aproximadamente. Essa call aqui teve um custo de 6.500 dólares e um retorno dolarizando para ficar mais fácil de você calcular de 33 mil. Então, um ganho de 5 vezes em termos de dólar em uma única operação. Então, veja que na prática essas operações vêm funcionando muito bem já há bastante tempo, como você está vendo aqui. Aqui tem outras calls mais recentes. Então, veja que eu comprei aqui na média 0,20, 0,22, 0,24 e vendi uma delas por 0,37. Então, resumindo o que a gente viu até aqui, vencimento mais distante possível, 6 meses para frente, pelo menos, você vê que tem uma taxa de vitória de 100%,
todas as calls que foram compradas num período de alta do Bitcoin, com vencimento para daqui a 6, 9 meses, deram 100% de lucro. E em relação ao Delta, o Delta mais vantajoso, segundo os backtests, é o Delta 75. E para você ter ganhos ainda maiores do que esse daqui, aí você tem que acertar o timing do mercado. O melhor momento para você comprar uma call é quando o Bitcoin está numa tendência de alta no longo prazo e quando ele passa por uma correção profunda no curto prazo, porque aí elas vão estar mais baratas e vão te dar um lucro maior. Se você gostou do vídeo, taca o joinha, e se tem algum backtest de alguma estratégia, de alguma operação que você gostaria que eu rodasse, deixa a sua sugestão aqui nos comentários. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até mais!